Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Boa noite a todos. Vocês podem fazer um pouquinho melhor do que isso. Boa noite. Boa noite. Good night. Now, I'm very thankful for the opportunity to be here. I wish I could be able to give this lecture fully in English. I don't think I'll be able to. So what I'll do is this. I'll speak in Portuguese. And then after that, we have a Q&A session. And then we do it in English. What about that? Would that be good? Okay. How many of you do not understand Portuguese at all? Okay, so we're good here. Now, I want you to open your Bibles on the book of Daniel. E você deixe aberto aí no capítulo 1, que nós vamos pegar todo esse capítulo, mas nós vamos lendo à medida que a exposição continua. Meu tema hoje à noite, o tema que me foi proposto, é para falar a respeito de fazendo a diferença no mundo de hoje. Como é que nós, como crentes em Cristo, podemos fazer a diferença nesse mundo em que nós vivemos. E, com certeza, isso não é alguma coisa fácil. Aliás, nunca foi. E, na verdade, a igreja só fez a diferença toda vez que ela foi contra a cultura, não no sentido de contra as artes ou a beleza, a música, mas quando ela foi contra os princípios fundamentais que caracterizam a sociedade de hoje, que não são princípios baseados na palavra de Deus. Isso aí eu vou deixando mais claro à medida que a gente for falando. E Daniel foi alguém que fez a diferença. Fez a diferença, e eu vou mostrar depois como ele fez a diferença, aliás, em que sentido ele fez a diferença. E o mundo que ele viveu não era um mundo fácil. Ele foi um jovem criado num ambiente da fé judaica, e tinha os valores judaicos, como nós iremos ver aqui, e aos 16 anos de idade, mais ou menos, ele foi levado para viver numa outra cultura, na condição de escravo, de cativo, onde tudo que ele acreditava, tudo que ele foi ensinado, foi desafiado metodicamente, consistentemente, com o objetivo de fazê-lo esquecer tudo que ele tinha aprendido na casa dos seus pais. E Daniel é um exemplo de alguém de um jovem que tomou uma postura firme de não se deixar corromper pelo mundo em que ele vivia, e trazendo com isso resultados que abençoam até o dia de hoje o mundo, a começar pelo livro escrito por ele, que tem abençoado a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo durante séculos. Então, eu queria fazer uma breve oração com vocês e, em seguida, já começar a exposição aqui, depois a nossa sessão de perguntas e respostas. Lord, we ask you that you would bless us with your Holy Spirit tonight. Give us illumination so that we can see with the eyes of our heart and mind, so that we can understand what your word says, not only to those to whom it was first written, but also to us, so that we can understand and put in practice. Bless these people here, these young people that love you and want to know more about you, and give me word and wisdom to teach and preach your word tonight. In Jesus' name, amen. Muito bem, vamos começar com o relato que nós temos aqui da queda da cidade de Jerusalém, versos 1 e 2. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aqui nós temos o registro em 2 versículos de uma catástrofe que aconteceu cerca de 500 anos antes de Cristo, quando a cidade do povo de Deus, a cidade santa, Jerusalém, ela foi tomada e saqueada pelos caldeus.
era o rei da época, o Nabucodonosor. E ele dominava e ele controlava o vasto Império Babilônico, que havia já conquistado o Império Assírio antes dele. Os assírios haviam já levado o Reino do Norte, cuja capital era em Samaria, tinha ficado só o Reino do Sul, que era Judá, cuja capital era Jerusalém, a cidade de Davi, e agora, 100 anos depois do Reino do Norte cair, cai agora o Reino do Sul, sob o comando de Nabucodonosor, que estava numa campanha para conquistar, inclusive, o Egito. Se você dá uma olhadinha no mapa, Mesopotâmia está aqui, a Babilônia, o Egito está aqui, e quando as tropas se movem para o sul, por onde é que elas têm que passar? Tem que passar exatamente por Israel, não é? Então, o propósito maior do rei era conquistar o Egito, mas Israel estava no caminho. E com tudo isso, com a queda de Jerusalém e a conquista de Nabucodonosor, Deus estava cumprindo um propósito, porque note que no verso 2 diz que foi Deus quem entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, Deus é o Deus que governa o mundo. Ele levanta nações, ele derruba nações, ele é o Deus que, pela sua providência, comanda tudo o que acontece. Jesus diz que não cai um que não cai um passarinho no chão, se não for da vontade de nosso Pai que está nos céus, além de ter os cabelos da cabeça nosso todo contado, né? Em alguns é muito fácil, porque são completamente bald, careca, mas outros, isso aí já é um pouco mais complicado. Deus entregou a sua própria cidade nas mãos e o seu próprio povo nas mãos de Nabucodonosor. Por quê? Porque o povo de Deus tinha quebrado a aliança, adorado outros deuses, voltado as costas para o Senhor, vivia uma vida de idolatria, de imoralidade, de opressão dos pobres e dos oprimidos, de injustiça social dentro daquela nação que devia ser o exemplo para todo mundo, porque eles tinham recebido a lei de Deus, a lei perfeita de Deus. Eles desonraram a Deus e Deus cumpriu o que tinha prometido. No dia que vocês me desobedecerem, eu vou tirar vocês da terra prometida. E aí, então, Nabucodonosor não sabia disso, mas ao conquistar, destruir Jerusalém, ele estava cumprindo o propósito de Deus em castigar o seu próprio povo pela desobediência. Lembrando esse princípio que é muito importante no Antigo Testamento e que vale para nós também. A obediência traz a bênção, a desobediência traz a maldição. Então, isso vale para nós até o dia de hoje, e é o que a gente chama o princípio que governa a aliança de Deus conosco. E foi nisso que Deus entrega Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. E diz aqui que ele levou para a terra de Sinar, outro nome para a Babilônia, vários utensílios da casa de Deus e pôs na casa do seu próprio Deus. Nabucodonosor provavelmente adorava Nebo ou Bel, que são duas grandes divindades lá dos babilônicos durante muito tempo. E tinham templos gigantescos lá, e ele levou o que ele saqueou do templo de Jerusalém, do templo de Salomão, o que ele saqueou, ele levou e colocou lá na casa do seu Deus. E é provável que só uma especulação, que foi aqui que a arca do Senhor, aquela arca dourada, que tinha a lei de Deus dentro, com os dois querubins em cima, é quando ela é tirada de Jerusalém e ela desapareceu. Até hoje ninguém sabe onde está a arca. Nós não sabemos se ela foi levada agora, se foi levada depois, um pouco antes, quando já teve outras incursões dos babilônicos, mas o fato é que quando os judeus voltaram para a Terra Prometida, eles não tinham mais a Arca do Senhor. E o futuro dela ninguém sabe, aliás, o que aconteceu com ela ninguém sabe direito, a não ser Indiana Jones, né? Quem assistiu o filme Caçadores da Arca Perdida e sabe a resposta, mas quem não assistiu não sabe. Então, fica na área de especulação. Mas levar os utensílios da casa de um Deus para a casa de outro Deus era dizer, esse Deus aqui é mais forte do que o Deus de lá. O Deus de Nabucodonosor era mais forte do que o Deus dos judeus. Por quê? Porque a casa dele foi saqueada, seus utensílios, objetos de culto foram todos levados. Bom, então, essa foi a tragédia que nos coloca no contexto de Daniel. Daniel vivia durante o tempo em que Jerusalém foi cercada e conquistada por Nabucodonosor. Ele devia ter a idade de vocês, cerca de 16 anos de idade, embora alguns parecem ter uns 30, né, olhando daqui. Mas a idade era nessa faixa aí.
de 16 anos a 17 anos de idade. Nós lemos aqui do verso 3 até o verso 8, a orientação que o rei Nabucodonosor deu ao chefe dos eunucos sobre o que fazer com os cativos. E aqui eu vou explicar uma coisa que ajuda você a entender alguns lances que acontecem no Antigo Testamento. Aqueles grandes impérios mundiais, eles tinham políticas diferentes com os povos que eles conquistavam. Então, os assírios, por exemplo, quando eles conquistaram o Reino do Norte, eles levaram alguns cativos, deixaram uma parte, mas aí mandaram assírios para morar lá. O resultado é que misturou assírios com judeus e deu que raça? Samaritanos. Já ouviram falar dos samaritanos? Os samaritanos é o resultado dessa miscigenação de judeus com assírios, que era a prática do Império Assírio. Era assim que eles acabavam com a identidade de um povo. Eles queriam acabar com os judeus e aí misturaram com outro povo, para acabar realmente o DNA do judeu. Os babilônicos tinham uma teoria diferente. Eles ocupavam uma terra, destruíam o que eles podiam e levavam em cativeiro o povo. Não deixavam nada lá no lugar, não sobrava absolutamente nada. E aí outros povos vinham e tomavam conta. Mais adiante vai chegar os medos e persas, que têm uma outra atitude. Eles permitiram que os povos voltassem para a sua terra pagando imposto. Né? De que adianta você levar cativo esse pessoal que não vai ter trabalho, só vai gerar despesa? Então, manda de volta para a terra, eles trabalham lá e pagam imposto. E, mais tarde, Alexandre o Grande, quando ele dominou o mundo, inclusive os judeus também, ele tinha uma outra estratégia, que era mudar a cultura, a língua, a música, a religião, de acordo com aquilo que os gregos pensavam. É nessa época que surgem os fariseus, é nessa época que tem a Guerra dos Macabeus, e o Novo Testamento, quando começa tendo tudo isso como pressuposto. Então, na época de Daniel, a prática era o seguinte: se você fosse conquistado, você corria o risco de ser levado cativo, exilado, lá para a terra daquele povo que conquistou você. E foi exatamente o que o rei Nabucodonosor determinou. Veja o que é que ele diz aqui. Vamos ler aqui do verso 3 até o verso 8. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Caldeus e babilônicos é a mesma coisa. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Belsazar, Ananias o de Sadraque, o de Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abed-nego. Bom, aqui você tem uma descrição muito clara de como é que eles faziam essa aculturação, como é que eles procediam. Primeiro, o rei determinou que Aspenaz, o chefe dos eunucos, escolhesse jovens, como eu disse, nessa faixa etária aí, é a faixa que hoje se estima que Daniel e os seus amigos tinham, 16, 17 anos, que fossem da nobreza e que fossem levados como cativos lá para a Babilônia. E lá eles deveriam passar por um processo de aculturação, ou seja, eles teriam que deixar de ser judeus para conhecerem a cultura dos caldeus e se tornar parte deles. Isso incluía, primeiro, olha o tipo de jovem, eles pegaram a nata, né? Olhando para vocês aqui, eu vejo vocês. Eles pegaram o que tinha de melhor lá. Jovens, primeira coisa, ele primeiro tinha que ser de linhagem real e dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, todos vocês qualify, instruídos em toda a sabedoria, ou seja, que eles deveriam ter tido já alguma formação, já tinham alguma cultura, tinham algum conhecimento, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei. Então, primeira coisa,
a seleção. Eles pegaram a nata da sociedade dos judeus. Os melhores jovens que havia lá, eles disseram, vocês vão para o palácio do rei. E com que objetivo? Eles haveriam de se tornar o que a gente chama de eunuco, né? Tem, às vezes, uma conotação um pouco negativa. Eunuco é alguém que, ou não sei qual seria a palavra em inglês, castrado, não é? Alguém que não tem menor interesse em sexo ou em relações sexuais, que o rei pegava para cuidar do harém. O rei tinha um harém de 30, 40 mulheres, e aí tinha que botar um eunuco para tomar conta, senão era para botar uma raposa para cuidar do galinheiro, né? Não vai dar certo. Então, tinha que ser um eunuco. Então, tinha essa função, mas não só isso. Os eunucos, geralmente, das cortes, eles eram sábios, eles eram pessoas estudadas, conheciam astrologia, astronomia, matemática, ciência, eram, assim, os conselheiros do rei, em outras palavras. Eram pessoas que seriam preparadas para aconselhar o rei. E Nabucodonosor, na certa, tinha eunucos de todas as nações que ele tinha conquistado, porque tinha uma diversidade de conhecimento no Antigo Oriente que ele queria se apoderar e que ele queria dominar. Então, tinham que ser esses jovens. E olha agora o processo. Eles tinham que aprender, final do verso 4, tinham que aprender a cultura e a língua dos caldeus. Aqui também uma coisa que vai ajudar a gente a entender o Novo Testamento. Se alguém perguntar para você que língua Jesus falava, você naturalmente vai dizer hebraico. Então, não era hebraico, era aramaico. Eles falavam hebraico quando foram dominados por Nabucodonosor, aqui. Mas a língua dos caldeus era o aramaico. Elas são parecidas, mas assim, como italiano e português, né? São parecidas como italiano e português. Quem fala aramaico não consegue falar hebraico e vice-versa, embora algumas palavras são... O alfabeto é o mesmo. O alfabeto é o mesmo. Mas foi lá no exílio que os judeus aprenderam a falar aramaico. E quando eles voltaram para a Terra Prometida, na época de Esdras, Neemias, eles falavam aramaico e só falavam hebraico os sacerdotes e os levitas, porque eles tinham que ministrar com base na palavra de Deus, que tinha sido toda escrita em hebraico. Então, a língua da Palestina, na época de Jesus, era o aramaico. Paulo, sendo um rabino, ele falava aramaico, falava hebraico, falava grego, que era o inglês da época, né? Quem fala inglês hoje vai para qualquer lugar do mundo, era a língua da época, e provavelmente latim, porque ele era cidadão romano. Mas é lá que Daniel vai aprender aramaico. E é interessante que Daniel, juntamente com Jeremias, são os dois únicos livros do Antigo Testamento onde você tem partes que foram escritas em aramaico. Todos os outros livros foram escritos em hebraico, mas você encontra partes de Daniel em aramaico e também uma pequena porção do profeta Jeremias, também em aramaico. Então, fazia parte da mudança, né, de dominação, ensinar a língua, eles tinham que aprender a língua dos dominadores, e eles tinham que aprender toda a cultura, a maneira de viver, de vestir, de andar, de olhar o mundo dos dominadores, como está aqui no final do verso 4. E o rei, que tinha interesse especial nesses jovens, porque seriam seus assistentes na corte, determinou, inclusive, a dieta. Olha, até a dieta o rei Nabucodonosor determinou. Eles tinham que comer das finas iguarias da mesa real. Comida de todo tipo, da melhor qualidade que a gente pode imaginar, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao final dos quais eles assistiriam diante do rei. Então, durante 3 anos, Daniel tinha que passar por esse processo de mudança. Tudo aquilo que ele aprendeu até os 16 anos em casa ia ser destruído, esmagado, torcido, e ele teria que ser completamente mudado e transformado. Fazendo uma breve aplicação aqui, é mais ou menos isso que acontece, o risco que nós corremos. Enquanto a gente está em casa, está na igreja, até os 16, 17 anos, até ir para o college, por exemplo. Eu sei porque eu tenho 4 filhos que estudaram aqui nos Estados Unidos e eu sei exatamente como funciona a máquina. Na hora que a gente sai de perto de casa, de pai, de mãe, da igreja e tudo mais, o mundo
lá no college ou em outros lugares que você vai tentar aculturar você ao estilo de vida da cultura que não conhece a Deus. A ver o mundo da perspectiva de quem não conhece a Deus, a mudar seus hábitos, mudar a sua língua, maneira de você falar, mudar a sua maneira de vestir, mudar aquilo que você busca na vida, seus alvos. O judeu era ensinado a buscar a glória de Deus em tudo e seguir os caminhos de Deus. Mas certamente os babilônicos eram idólatras e os deuses dos pagãos não tinham nada disso, não tinham esse tipo de requisito. E eles eram deuses mais relacionados com prosperidade, com fertilidade, com os ciclos das estações, a produção de cereais, chuvas, todas estas coisas que tinham a ver com prosperidade. E, rapidamente, os jovens vi isso acontecer muito. Durante 10 anos, eu fui o chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é a maior universidade, uma das maiores universidades particulares do Brasil. Na minha época, já tinha 45 mil alunos, hoje já deve ter passado esse número há muito tempo. E eu vi muito isso acontecer, de jovens da idade de vocês chegar na universidade, e antes eram da mocidade, dos adolescentes, líder do louvor, cantava na igreja. No primeiro ano, esqueceram a fé, ou se tornaram indiferentes, se desviaram completamente, e isso não foram poucos que eu vi. Acompanhei muitos pais chorando por conta dos filhos, que mudaram completamente. É a história de Daniel. Ele é levado para esse ambiente que vai tentar fazer com que ele mude, com que ele seja outro, que ele esqueça tudo que ele aprendeu. Até a comida tinha que ser do jeito que o rei queria. E aqui tem a nomeação daqueles, dos que vão aparecer no livro de Daniel, foram outros, né? Mas entre eles estavam, verso 6, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E tiveram seus nomes mudados. O nome é muito importante, porque no Antigo Oriente, na cultura do Antigo Oriente, o nome definia a pessoa. O nome define a pessoa. Começa com o próprio Deus. Quando Deus se revela a Moisés lá no Monte Sinai, qual é o nome que Deus se apresenta? Qual é o nome? Eu sou o que sou. Então, esse nome define Deus. Ele é o que ele é, ou seja, você não tem como expressar Deus, a não ser dizendo que ele é o que ele é. Eu sou o que sou, quer dizer, eu sempre existi, eu sou eterno, eu sou onisciente, onipotente, onipresente, eu sou totalmente outro, eu sou completamente diferente de vocês, sou muito mais do que vocês. O nome define, e era assim no Antigo Oriente. Mudaram os nomes, e quase todos esses nomes, eles têm relação com os deuses da Babilônia. O mais evidente aqui é o Abed-nego, que é uma combinação de palavras que significa servo de Nego, que era um dos deuses da Babilônia. Você encontra também Bel, por exemplo, Daniel, e mudou o nome para Belsazar, servo de Bel, que é uma das divindades da Babilônia. Então, colocaram nomes que refletiam os deuses da Babilônia. Tudo isso tinha como objetivo aculturar, mudar, transformar, fazer com que esquecesse o que aprendeu e começar uma nova realidade. Então, vocês não estão sozinhos e nem são os primeiros a passar por o grande desafio que é esse período aqui. Bom, agora no verso 8 a gente lê alguma coisa que vai mudar a história do que aconteceu na Babilônia e, num certo sentido, o mundo também. Diz aí no verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Você pergunta, a que tipo de contaminação? O que é que havia lá que tornava a comida e a bebida contaminada? É porque ela era... O que é que nós fazemos antes de comer? Nós oramos ao nosso Deus, agradecemos ao nosso Deus pelo alimento, e, num certo sentido, nós estamos reconhecendo que tudo aquilo que nós temos e estamos recebendo vem da parte de Deus. Os pagãos fazem a mesma coisa. Então, toda essa comida, toda essa bebida era oferecida aos ídolos, era consagrada aos deuses pagãos. Por isso, Daniel disse, eu não posso comer isso. Isso aqui é consagrado aos deuses pagãos. Aí, a lei de Moisés proibia esse tipo de coisa. O judeu não podia se contaminar com isso.
E mais adiante, Paulo, né, séculos depois, Paulo vai tratar desse assunto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8 a 10, sobre comida sacrificada a ídolos. Isso aí fica para uma outra ocasião a gente falar sobre isso. Mas na época de Daniel, a lei de Moisés era muito clara, em vigor. Ela proibia que os judeus comessem a comida que fosse sacrificada a ídolos. E Daniel, então, resolveu firmemente fazer aquilo que Deus desejava dele naquele dia. Essa firme decisão fez toda a diferença na vida de Daniel, dos seus amigos, na vida de Nabucodonosor e mais tarde no mundo, como eu vou querer mostrar aqui para vocês. E não, ou você resolve firmemente no seu coração que você não vai abandonar o seu Deus, o evangelho da redenção, a obra completa de Cristo, o amor ao seu Salvador, ou você vai ser engolido, você vai ser destruído, transformado, desfigurado pela cultura ao seu redor. Porque há um processo em andamento para fazer isso com os jovens, especialmente esses jovens que se destacam mais, ou jovens que procuram, ou são promissores como líderes. Existe todo, o mundo está aí exatamente para mudar a cabeça de vocês e transformar o pensamento de vocês. Daniel tomou uma decisão: eu não vou me contaminar. Tinha coisas que ele não podia evitar. A gente não pode evitar que as pessoas nos chamem por outro nome que não o nosso. Então, não fui eu que inventei o nome Tio Nico. Não fui eu. E também não tem nada que eu possa fazer a respeito. Né? Não tem nada que eu possa fazer a respeito. Mas eu posso tomar uma decisão de não me contaminar, de não seguir determinadas coisas, porque eu entendo que elas ferem a vontade de Deus. E o que é que Daniel fez? Tomou essa decisão. E Deus o abençoou. Veja só como Deus aqui honrou a Daniel. Vamos ler aqui do verso 17 até o verso 21. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida, e porque Daniel pediu, né, para não comer e beber aquela comida do rei. Ele disse: eu tenho medo, porque o rei determinou a comida e a bebida. Por que, pois, veria o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com teu servo. Ele atendeu-os e experimentou 10 dias. E no fim de 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deviam beber lhes dava legumes. Daniel fez uma proposta ao cozinheiro, ao eunuco, dizendo: olha, eu não quero me contaminar, então faça o seguinte, me deixa comer outra coisa. Aí o eunuco disse, o chefe dos eunucos disse: mas eu tenho medo do rei, porque foi o rei quem fez, né, a dieta de vocês. Se vocês não cumprirem, então a minha cabeça tá em jogo, né? O rei Nabucodonosor tinha um poder de vida e morte sobre todo mundo. Então, eu não quero morrer. Daniel foi, então, falou com o cozinheiro e diz: olha, só legumes, tá? Só legumes durante 10 dias. Se depois de 10 dias você vir que há uma diferença em nós com relação aos outros, então vamos falar com o chefe dos eunucos para ver se a nossa dieta é mudada. E não foi porque eles passaram 10 dias comendo vegetal, porque, cientificamente falando, não faria muita diferença na aparência se você parasse de comer McDonald's durante 10 dias e só para comer... Vocês não gostam do McDonald's, né? Ninguém riu. Então, para só comer verdura, né? Para só comer verdura. Não faria diferença, não faria diferença. Mas é que houve, de fato, uma ação sobrenatural da parte de Deus. Deus já tinha tocado no coração do cozinheiro, do chefe dos eunucos, no coração do cozinheiro, e Deus abençoou aquele período de dieta, de maneira que, ao final, realmente aqueles jovens pareciam mais saudáveis do que os outros. Há aqui uma ação extraordinária de Deus, como transparece, né, do texto. E, com isso, o chefe dos eunucos se animou e atendeu Daniel.
ele e os seus companheiros passaram a comer outro tipo de comida que não fosse aquela comida sacrificada aos ídolos lá na mesa do rei. E isso aí já mostra o favor de Deus diante dele. Quando isso... E Deus não somente... Olha como Deus os abençoou aqui. Nós vamos ver aqui a bênção do Senhor sobre eles. Primeiro, dando dons e capacidades. Verso 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus os agraciou com habilidades... Eles já tinham habilidades humanas, por assim dizer, eram cultos, eram entendidos, eram muito inteligentes, eram capazes, mas, além disso, Deus lhes deu ainda mais inteligência e sabedoria. E, mais do que isso, especialmente a Daniel, Deus deu o dom de interpretar sonhos, visões e revelações. Um dia, séculos depois, o Senhor Jesus, no sermão chamado Sermão Escatológico, ele anunciou a chegada do Anticristo. E ele fez isso citando a interpretação de uma visão que Daniel teve. Ele diz, quando vocês virem o abominável da desolação sentado onde não deve estar, como está escrito no profeta Daniel, então vocês que estão em Jerusalém, na Judeia, fujam para os montes. Então, foi graças a esse insight que Deus deu a Daniel de compreender, entender e decifrar sonhos e visões que nós temos a base que Jesus apresentou no sermão escatológico para que nós nos precavêssemos com a chegada do Anticristo e nos dando, assim, inclusive, alguns detalhes sobre como seria isso aí. Tudo isso porque esse jovenzinho de 17 anos resolveu no seu coração de que ele não haveria de se contaminar com aquilo que o mundo estava oferecendo. Deus deu dons para eles. Eles foram os escolhidos do rei, para estarem mais perto. Eles vão se tornar governadores das províncias do rei da Babilônia mais adiante, como está aqui no verso 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Aquilo que eu disse. Eles haviam sido escolhidos e foram treinados, porque eles serviriam como auxiliares, assistentes, consultores, conselheiros, falariam da sua cultura, diriam como era no país deles, tudo isso para informar Nabucodonosor nas decisões que ele tomava como soberano. Mas em toda matéria, verso 20, em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, o achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Quando a gente fala em magos e encantadores, a primeira impressão que você tem era do pessoal que vivia na bruxaria. Eles praticavam bruxaria, mas eles eram os alquimistas, astrólogos, aliás, astrônomos, conheciam matemática. Eles eram os detentores do conhecimento daquela época, não necessariamente misturados com bruxaria o tempo todo, né? Que a primeira coisa que você pensa é que eles viviam consultando os mortos, invocando o diabo, esse tipo de coisa. Havia esse tipo de coisa, mas eles eram os que detinham o conhecimento. Química, a gente sabe hoje que a química moderna ela vem da alquimia, né? Muito antiga, que era praticada pelos antigos. Então, esses eram os sábios da época, né? Seriam os PhD de hoje, né? Os PhDs daquela época, era esse pessoal aqui, que o rei se cercava deles para poder tomar decisões e saber como avaliar estratégias para conquistas, enfim, as decisões internas do reino. E nós lemos aqui no verso 21 que Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Agora eu quero comentar, para concluir, a diferença que Daniel fez. Daniel serviu a 3 dinastias na Babilônia. Ele passou cerca de 60 anos, ou 70 anos, como sendo o chefe dos sábios da Babilônia. Ele serviu Nabucodonosor, ele viu Nabucodonosor morrer e o seu filho ou neto, a gente não tem certeza, chamado Belsazar, ocupar o trono. Ele viveu na época em que Belsazar, lembra o episódio da Belsazar ver a mão escrevendo na parede? Naquela noite, os medos e persas tomaram a Babilônia. E Ciro sentou-se no trono. Ele serviu Ciro também. Ele estava lá na corte do rei Ciro, quando Ciro passou o decreto, liberando
os judeus para voltarem para a sua terra, ele serviu a 3 dinastias, lá na Babilônia. Não se corrompeu, tentaram mudar a religião dele, de servir a Deus. Lembra do decreto do rei, enganado, proibindo que se orasse a qualquer outro Deus que não fosse a ele? Ou então que se curvassem diante da estátua de ouro que Nabucodonosor mandou fazer. Daniel e seus amigos se recusaram a fazer isso. Deus os preservou e o abençoou, e eles influenciaram 3 dinastias que passaram lá na Babilônia. Fizeram a diferença. Como é que eu sei que fizeram a diferença? Séculos depois, um dia, quando Herodes era o rei da Judéia, era um idumeu, nem judeu era, mas era rei da província da Judéia e da Cilícia, apareceram os magos vindos do Oriente. Quando você lembra que a Bíblia não diz nem que eram 3 e nem que eram reis. Isso aí é invenção do misticismo popular aí da Idade Média, baseado nos evangelhos apócrifos. Diz apenas que eram magos que vieram do Oriente. O Oriente é Mesopotâmia. E os magos, tem que lembrar, não eram mágicos, não eram praticantes de feitiçaria, mas eram pessoas cultas, eram os estudiosos daquela época. E esses homens chegaram lá em Jerusalém e saíram perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E eles disseram: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ué, como assim vimos a sua estrela? De onde vem? Os caras vieram da Babilônia, lá daquela terra pagã, cheia de ídolos e tudo mais. Como é que eles souberam que a chegada do Messias estava relacionada com 2 profecias, uma em Gênesis e outra em Deuteronômio? Uma de Gênesis que diz que o cetro do governo não sairá de Judá, e a de Deuteronômio diz que a estrela de Judá vai brilhar quando o Messias chegar. Depois eu dou aqui as referências para vocês. Então, como é que eles ouviram isso? A resposta que hoje nós temos dos estudiosos é que durante os 3 impérios que Daniel serviu como chefe dos magos, ele incutiu na cultura hebraica, na cultura caldeia, na cultura babilônica, a esperança messiânica. Ele ensinava a esperança dos judeus, de que um dia viria o Salvador, viria da tribo de Judá, e que ele seria como uma estrela que brilhasse, uma estrela viria de marcar o seu nascimento. Muito tempo depois, Daniel já estava morto, e os seus discípulos lá na Babilônia, estudando os livros, a história de Daniel, e sabedores da esperança judaica, eles disseram: olha, eles viram uma estrela, e na hora eles identificaram como sendo aquela estrela de que Daniel havia falado, e que ficou registrado nos anais, nas histórias da cultura babilônica. E eles vieram, então, para a Judéia para adorar o recém-nascido rei dos judeus. Então, você sabe agora por que é que os 3 magos vieram, não é? Aliás, eu disse 3, né? É um lapso aqui freudiano. Agora você sabe por que é que os magos vieram lá da Babilônia para o Oriente e o que é que os trouxe. Exatamente, tudo isso remonta até aquele jovem de 16 anos que um dia resolveu fazer a diferença. Ele resolveu que ele não seria como os outros e que custasse o que custasse, ele haveria de servir ao Senhor, seu Deus, seu Senhor e o seu Salvador. E Deus honrou o que ele fez. E ele fez diferença naqueles impérios e naquele dia em que aparecem indiretamente para aqueles magos que foram até Jerusalém em busca do rei dos judeus, trazendo ouro, incenso e mirra. Amém? E você? Essa é a grande pergunta. Quer fazer a diferença? Tem um preço. Mas com certeza Deus vai honrar você, se você resolver segui-lo e fazer a vontade dele. Da mesma forma como ele abençoou Daniel aqui, ele também vai cuidar de você. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pelo exemplo de Daniel, que fez toda a diferença. E nós oramos, ó Deus, que o Senhor conceda a esses jovens também a mesma determinação de não se deixar corromper pelo mundo, se deixar corromper pelos amigos, pelos bens materiais, pelas facilidades que nós encontramos nessa terra, mas que, ó Deus, que
renunciando a si próprios, eles desejam te servir de todo o coração, custe o que custar. E usa-os. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.